Assim o povo escolheu, andemos para o encontrar. E então vamos cantar, voltando ao eterno lar. Você já alguma vez iniciou um novo projeto, uma nova atividade de vida, talvez em relação a trabalho ou a estudos, talvez um novo hobby, que você estava empolgado, animado, que você realmente queria fazer, mas você parou no meio do caminho? Eu não digo atividades que têm um início e um fim bem específicos, bem delimitados, mas algo que realmente te fazia feliz, algo que você queria fazer, mas talvez pelas circunstâncias da vida, talvez pelo desânimo, talvez por aquilo que outras pessoas falavam, você parou. Eu, particularmente, sempre gostei de música, sempre gostei de tocar instrumentos, e por diversas vezes já comecei a aprender vários outros instrumentos, mas com o tempo, depois daquela certa empolgação do início, eu parava um após o outro. Nós, nesta manhã, iremos fazer uma reflexão, claro, não falando de atividades corriqueiras do dia a dia, mas nós iremos fazer uma reflexão a respeito da perseverança. Eu gostaria que você se juntasse a mim na leitura do Salmo 129. Diante dessa realidade que nós, seres humanos, nos deparamos de iniciar coisas e abandonar e parar no meio do caminho, nós iremos então refletir e ver o que a sabedoria bíblica pode nos trazer através do Salmo 129. Vamos fazer a leitura. Muitas vezes me oprimiram desde a minha juventude. Que Israel repita. Muitas vezes me oprimiram desde a minha juventude, mas jamais conseguiram vencer-me. Passaram arado em minhas costas e fizeram longos sulcos. O Senhor é justo. Ele libertou-me das algemas dos ímpios. Retrocedam envergonhados todos os que odeiam Sião. Sejam como o capim do terraço, que seca antes de crescer, que não enche as mãos do ceifeiro, nem os braços daquele que faz os fardos. E que ninguém que passa diga, seja sobre vocês a bênção do Senhor. Nós os abençoamos em nome do Senhor. O texto que nós lemos, como eu já disse, não diz respeito a atividades corriqueiras, a hobbies, a coisas que nós começamos na nossa vida e de repente paramos. Ela fala a respeito da sobrevivência de um povo. Está falando de Israel sendo afligido constantemente pelos ímpios. Está falando de uma vida em que a vergonha, o escárnio e a violência e a injustiça estão sempre presentes e eles precisam conviver com isso. Mas ela nos diz, esse texto nos diz sobretudo sobre a paciência e sobre a perseverança no Senhor. Então, para a nossa reflexão, eu gostaria de destacar 3 temas que saltam deste texto para mim, que eu considero bastante importantes. Primeiramente, o povo de Deus é forte. Há milhares de anos o povo de Deus sofre perseguições, é subjugado por outras nações, é subjugado pelos ímpios, pessoas com intenções perversas e violentas.
e por muito tempo tem sido motivo de vergonha, de escárnio e intolerância. Desde a servidão lá no Egito, passando pelo exílio na Babilônia, pela dominação por parte dos romanos e as grandes perseguições que nós temos visto nos países do Oriente Médio. Ainda assim, nós permanecemos. Nossa fé está viva e é justamente nestes momentos de maiores perseguições que a igreja mais cresce. Mesmo com todos esses anos, milhares e milhares de anos, a igreja cresceu, a igreja permaneceu, a igreja está aí até os dias de hoje. Ser cristão, portanto, não é um estilo de vida frágil, como de uma flor que só se desenvolve num clima adequado, num solo adequado, se recebe sol em determinada parte do dia. Mas nós somos como aquelas plantas que encontram um lugar para nascer em meio ao concreto de uma rua. Nós somos mais como aquelas raízes de árvores grandes que vão crescendo e de repente deformam uma calçada nas grandes cidades. E não poderia ser diferente, uma vez que essa foi a vida que o nosso Senhor Jesus Cristo escolheu viver aqui nessa terra. Quando Ele encarnou como ser humano, ao tomar a forma de um bebê que nasce de uma mulher virgem, Jesus já foi perseguido pelo decreto de Herodes nos seus primeiros momentos de vida. Ao iniciar o seu ministério, Jesus passa 40 dias no deserto, onde ele jejua, e ele é então tentado por Satanás. Ele levou açoites, carregou a cruz com o peso do nosso pecado, ele foi humilhado, cuspido, ferido e recebeu a morte mais humilhante daquela época. Se nós somos imitadores de Cristo, se nós somos o corpo de Cristo, nós precisamos estar dispostos a sofrer o escárnio e a dor que Ele mesmo sofreu. Devemos estar preparados para morrer por Ele, uma vez que Ele morreu por nós. E é o que nos diz o apóstolo Paulo em Filipenses 2, a partir do versículo 5 em diante. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Essa é a vida de Cristo. Foi o que Ele escolheu fazer, o que Ele escolheu passar aqui nessa terra. E essa é a vida que o apóstolo Paulo nos convida a fazer o mesmo. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Passem por isso que Ele mesmo passou. Se humilhem. Sejam servos. Mas é interessante que essa passagem continua. E Paulo então vai dizer o seguinte: por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E isso nos leva diretamente ao segundo tema dessa reflexão, que Deus é o nosso libertador. Nós acabamos de ver que Jesus se humilhou a uma morte de cruz, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou para que se cumprisse e para se cumprir aquilo que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição. Jesus está agora na mais alta posição e todo joelho se dobra a Ele. Ele tem domínio sobre tudo.
seja no céu, seja na terra. E tudo isso para a glória de Deus. Ao vencer na cruz, Jesus Cristo nos libertou. Nós sofremos a mesma humilhação que Cristo, ou sofremos humilhações que Cristo sofreu, mas um dia nós estaremos ao seu lado, num corpo glorificado. Assim como ele passou deste momento de humilhação até o fundo do poço, e então ele foi exaltado e está agora nos lugares altos ao lado do Pai. Nós somos convidados então pelo apóstolo Paulo a nos humilhar, a descer, para que então nós possamos, no dia do Senhor, ressuscitar com Ele, estar com Jesus Cristo à direita do Pai nos céus. Este salmo, como fica bem claro, fala sobre sofrimento, mas ele também nos fala de como o Senhor é quem livra o seu povo, pois Ele é justo. Ele contempla a injustiça que nós sofremos e Ele garantiu que haverá um fim a ela. Nós podemos nos ver num túnel e contemplar a luz no seu fim. E muitas vezes isso é o que nos mantém caminhando, pois nós vemos aquela luz tão distante no fim desse túnel e sabemos que vamos chegar lá. E o Senhor é essa luz no fim do túnel, mas também Ele é a luz que nos guia dentro deste túnel. Ele é a luz que está conosco. Se nós conseguimos olhar para onde estamos andando neste túnel, é porque o Senhor está conosco. Ele está do nosso lado. Ele nos conduz nesse túnel que parece tão escuro, parece que não sabemos para onde vamos, parece que não sabemos onde estamos pisando, mas o Senhor está ao nosso lado, nos conduzindo. Ele está nos levando. Então, no meio das aflições, nós podemos sim contemplar a glória que nos espera no fim dos tempos. Podemos ter esperança nos tempos vindouros, mas nós podemos nos apegar a Deus que está continuamente conosco. Nós podemos ser consolados por Ele diariamente. Pois, assim como C.S. Lewis ilustra nas Crônicas de Nárnia, num conto em que uma criança só passa por dificuldades em toda a sua vida, num percurso ele é perseguido por um leão, a sua amiga é atacada por um leão, e tantos momentos diferentes parece que um leão está dificultando a vida dele, mas lá na frente ele descobre que esse leão era asno, que C.S. Lewis usa como uma figura para Jesus Cristo. Então ele descobre que esse leão não estava dificultando a vida dele, mas este leão estava trazendo dores, estava trazendo uma certa urgência de coisas que ele precisava fazer ou fugir, porque perigos maiores estavam alcançando ele. Então, quando o leão o persegue, é para que ele corresse mais rápido, para fugir dos inimigos que estavam chegando. Quando o leão o encurrala na noite, fazendo ele ter que correr para uma outra direção, é porque antes ele estava indo na direção errada. Quando o leão fere a sua amiga, neste conto, é para trazer uma cura. É para trazer algo que ele não sabia que era o bom para a vida dele, porque o leão estava junto com ele durante todo o percurso, durante toda a sua vida, conduzindo. E assim o Senhor é conosco. Ele está sempre ao nosso lado, nos momentos de tristeza, de dor, de sofrimento. Ele está nos conduzindo. Ele está nos transformando o nosso caráter, para que a gente seja cada vez mais parecido com Jesus. A realidade humana é, como eu falei no início dessa reflexão, é de começar coisas e parar. Projetos belos, projetos maravilhosos, nós começamos e paramos.
mas o Senhor nos conduz a rotas, a caminhos que muitas vezes são de sofrimento para transformar-nos, para nos moldar ao caráter de Jesus Cristo, a nos fazer perseverar. Porque as tribulações, como o apóstolo Paulo bem diz em Romanos 5, as tribulações produzem paciência e a paciência produz perseverança. Os momentos de sofrimento são os momentos que nós mais crescemos. Por isso, os momentos de maiores perseguições foram os momentos em que a igreja mais cresceu. E Jesus, então, Ele está sempre ao nosso lado, porque Ele é a nossa força. Se nós conseguimos caminhar é porque Ele nos fortalece. Ele nos conduz e nos dá a força necessária para caminhar. O salmista, então, fala dos arreios cortados, e ele está falando dos instrumentos que são utilizados para ferir o povo de Deus. São os instrumentos utilizados para tentar parar a igreja. Mas, uma vez que esses instrumentos são cortados, esses arreios são cortados, eles não funcionam mais. Os inimigos estão lá continuamente trabalhando para fazer o povo de Deus parar, sendo oposição ao crescimento da igreja, mas mal sabe o inimigo de Deus que ele já foi vencido. O Senhor já livrou o seu povo. O Senhor está continuamente com o seu povo e já garantiu a vitória. Ainda que possa doer, ainda que os ferimentos continuem a doer por tempos e tempos, mas a nossa vitória ainda é certa. O próprio apóstolo Paulo falou de um certo espinho na carne que ele tinha, que era uma maneira de Deus trabalhar na sua vida, porque ele fala que aquele espinho na carne servia para ele não se ensoberbecer. Era algo que o incomodava, era algo que o feria, mas era algo que mantinha o seu caráter mais parecido com Cristo. E continuava, permanecia em sua vida. E há uma ilustração que eu acho maravilhosa, que o reverendo Augustus Nicodemos utilizou uma vez em uma de suas pregações, em que ele fala que a realidade do mundo é como a realidade da Segunda Guerra Mundial, em que, num momento específico, que ficou conhecido como o Dia D, houve uma ofensiva tão poderosa, uma das maiores ofensivas militares da história, se não a maior, em que os exércitos dos aliados invadiram o território que estava sendo dominado pelos exércitos do eixo. E naquele dia, com aquela ofensiva tão grande, eles derrotaram as forças inimigas e asseguraram a vitória daquela guerra. Aquele dia foi o ponto crucial para que essa guerra fosse vencida. Mas a rendição não viria senão apenas no ano seguinte. Mesmo após essa grande ofensiva militar, que foi crucial para a vitória, os inimigos continuaram lutando, continuaram dando certo trabalho, incomodando os exércitos aliados. Mas a vitória, ela já estava garantida. A vitória, a partir daquele dia, já era dos aliados, e não havia nada que pudesse ser feito, o jogo não teria como virar mais. E assim é a realidade deste mundo. O dia D foi o dia em que Cristo morreu naquela cruz. Essa foi a maior ofensiva que nós podemos ter na história humana, porque foi uma ofensiva que não derramou sangue de muitas pessoas, mas derramou o sangue de uma pessoa.
e uma pessoa santa, a única pessoa, o único homem que também era Deus, que poderia derramar o seu sangue de maneira eficaz a satisfazer a ira de Deus. E a partir desse dia, a vitória nos foi garantida. A partir daquele dia na cruz, não tem como mais virar o jogo, não tem como mais a igreja perder, a igreja já é vitoriosa. O inimigo continua a fazer ofensivas também, ele continua a atacar e nos causar problemas, dificuldades, sofrimentos. Ainda sofremos perseguições e escárnio, mas tenha certeza que a vitória já nos foi garantida. Como afirmou o reformador João Calvino, as diversas tribulações que são apresentadas, que aparecem à igreja, são Deus provando a nós que Ele é o nosso libertador e defensor. As aflições da vida que nós passamos aqui terão um fim, porque Cristo já nos garantiu qual será esse fim lá na cruz. E é um final feliz. Por fim, o último tema que me chama a atenção neste texto é sobre a ira suscitada na injustiça. Quando nós vemos palavras como essas dos Salmos, essas palavras finais, a partir do versículo 5, retrocedam envergonhados todos os que odeiam Sião, sejam como o capim do terraço que seca antes de crescer, e aí por diante. Muitas vezes nos causa algum espanto ver palavras tão duras como essas na palavra de Deus. Mas na verdade, se você pensar bem, seria muito estranho se nós ficássemos indiferentes ao sofrimento e à injustiça. Seria estranho ver diante de tamanha violência que o povo de Deus sofria, o salmista não reagir. Seria estranho ver ele indiferente ao sofrimento dele mesmo e do seu povo. Seria estranho nós ficarmos quietos e tranquilos, não nos sentirmos incomodados diante do sofrimento dos nossos irmãos no Afeganistão. Seria estranho nós não falarmos nada. Seria estranho nós não termos certa ira dentro de nós. Seria estranho nós não esboçarmos sentimentos, emoções, muitas vezes fortes, porque nós somos humanos. Longe de mostrar uma reação ideal, o Salmo 129 nos mostra uma reação real e humana. Mostra que nós não podemos ficar inquietos diante da injustiça e da violência. Sentir-nos irados frente a situações como essas não revelam falhas de caráter, mas revela que ainda somos seres humanos. Temos emoções, temos um senso de moralidade. Nós não podemos aceitar certas coisas e muitas vezes nos iramos diante dessas coisas. E precisamos então avaliar a nossa ira diante da palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz para irarmos, mas sem pecar. Diante dessa realidade da nossa humanidade, que nós possamos levar cativas ao Senhor a nossa revolta, a nossa ira, para que possamos, em nossa ira, sermos inundados pela justiça de Deus, para que a nossa ira seja justa, que a nossa ira seja contra a injustiça e contra o pecado, para que nós não venhamos aceitar a violência, não venhamos aceitar que pessoas sofram injustamente, e que possamos fazer aquilo que está ao nosso alcance, seja em corrigir uma pessoa que está no erro, seja em disponibilizar recursos para os irmãos que estão sofrendo lá no Afeganistão, para trazê-los para cá, para um lugar seguro.
mas seja também em esperar no Senhor, principalmente colocar diante dele aquilo que nós estamos sentindo, colocar diante dele em oração, pedindo para livrar os nossos irmãos que sofrem, que nós não aceitemos a injustiça, mas que saibamos que Deus é o único capaz de nos livrar. Ele nos livra do sofrimento hoje, dos sofrimentos que passamos nos dias de hoje. Talvez não literalmente no dia de hoje, Deus irá te livrar. Talvez nos próximos dias, talvez nas próximas semanas ou meses, só Ele sabe. Mas nós podemos clamar a Ele, podemos pedir misericórdia. Como temos feito durante esse período de pandemia, temos clamado. E o Senhor tem nos livrado. O Senhor tem cuidado de nós. Os seus caminhos são inescrutáveis, nós não conhecemos a sua vontade, não sabemos até quando permanecerá este momento de pandemia, mas sabemos que podemos confiar nele, podemos depositar os nossos medos em oração, a nossa ansiedade devemos colocar nele, a nossa ira contra a injustiça, contra as dores, contra o sofrimento, que coloquemos diante dele tudo isso e que nós possamos nos manter firmes enquanto caminhamos, enquanto passamos pelo sofrimento, porque é o Senhor quem nos dá força, é o Senhor quem nos possibilita suportar o sofrimento, é o Senhor quem nos dá força para continuar caminhando quando parece que nós não temos mais nenhuma força, quando parece que vamos cair no meio do caminho e de repente vemos que continuamos caminhando, continuamos de pé, é porque o Senhor nos fortalece, é porque o Senhor nos mantém caminhando. Muitas vezes parece que estamos nos arrastando, mas Ele nos puxa e Ele nos leva. E Ele trará, assim, alívios durante esta caminhada, se assim for a vontade dEle, e podemos pedir por isso em oração. Mas nós temos a esperança inabalável de que no fim iremos estar com Ele, no fim iremos estar à direita do Pai, juntamente com Cristo, e lá não haverá mais sofrimento, lá não haverá mais dor, lá não haverá mais um inimigo que escarnece e nos produz feridas, porque lá é o Senhor quem nos sustenta, é o Senhor quem nos serve, é o Senhor que nos dá a alegria constante, pois lá também não haverá choro. Que nós possamos confiar nele, confiar que a nossa perseverança, que muitas vezes parece difícil, muitas vezes nós não sabemos se iremos chegar até o fim dessa jornada. E de fato, se confiarmos nas nossas forças, não iremos. Mas confiamos no Senhor, pois Ele nos promete e nos garante isso. Ele irá cumprir. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, pois é o Senhor quem nos dá força, Senhor, para caminhar, quando tudo parece perdido, quando as nossas forças já se esgotaram e não sabemos mais o que fazer, não temos mais saída, não temos caminho. O Senhor nos leva, o Senhor nos conduz, ainda que pareça que são as aflições da vida, sofrimentos sem sentido, que estão mudando a rota, a direção da nossa vida. Sabemos que é o Senhor quem nos conduz. E se não sabemos, que passemos a perceber isso, Pai. Que possamos ver que é o Senhor quem nos conduz ao caminho de luz, ao caminho onde a vitória está garantida pelo sangue de Jesus Cristo. Nos ajuda, Pai, nessa caminhada, pois não é fácil, Pai. As dores muitas vezes nos derrubam. As dores nos fazem chorar,
as dores parecem que nos fazem parar e nos consola, Pai, então, neste caminho e nos ajuda, Pai, a continuar a caminhar. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe nessa caminhada, nessa longa caminhada, numa direção que aponta para Jesus Cristo. Deus abençoe a sua semana.